Bom dia, me ouvindo bem aí, Fábio? Alto e claro, meu amigo. Como é que tá as coisas aí? Excelente, tá frio, tá muito frio essa nossa manhã. Eu tô ainda aqui, eu tô no escritório ainda de casaco, manta e Tô, tomando um chimarrão para tô, me esquentar nessa tô manhã. vendo, rapaz. E onde é que está o Pietro Valelongo? Onde é que ele tá falando comigo? Da onde, Pedrão? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tô aqui de São Paulo, aqui também tá frio, viu? Não tá É, no nível aí do sul, mas a gente tá sofrendo também. esse é o Pietro Valelongo. Primeira vez que eu falo com ele, junto com o Jean. Muito obrigado, viu, Pietro, pela atenção aí conosco. E eu queria falar com vocês alguns assuntos, assim. Primeiro, vamos na macroeconomia para mim poder entender. O governo disse que já o 60% do subsídio que o governo tinha destinado para a compra de carros título populares já foram consumidos nesses primeiros dias. Pergunto aos dois aí se puderem me ajudar. Tá certo esses valores? Está tendo essa reação nas concessionárias? Ou isso é apenas um achismo do governo, hein? Complicado a gente responder isso nesse momento, Fábio, porque a nossa parte a gente faz toda a análise em cima de dados concretos que só vamos ter realmente publicados daqui a alguns dias, né? Nesse momento, a gente tem que ficar com a informação que eles têm. Eu acho que eu estava acompanhando um pouco mais cedo aqui a rádio, que tu comentaste, daqui a pouco trazer algumas concessionárias aí, fazer algumas entrevistas para entender se está tendo essa demanda. Tá? Mas a gente vai ter isso com um certo atraso. Sempre há um pequeno delay nas leituras de economia que a gente traz aqui, porque tem que ter segurança em relação às fontes, tem que ser fidedigno em relação à verdade do que está acontecendo. Não é fácil, né, Pedro? Às vezes a notícia que se coloca, às vezes, na imprensa, muitas vezes, ou ela não reagiu ainda, ou ela é uma expectativa, ou ela mesma é uma notícia indutória, assim, para que haja o consumo, né? É que nem acho que como o Jean Marcelo comentou, né, é um pouco complicado no curtíssimo prazo avaliar impacto de política pública, porque tudo reage com delay, tudo reage com lag, mas nesse momento são dados aí iniciais, né, dados ainda em estágios iniciais de auferição, que vieram do Ministério da Indústria e Desenvolvimento, né, do MIDIC. Então existe algum grau de confiabilidade nesses dados, mas como o programa como um todo só vai dar para ser avaliado de fato daqui a algumas semanas para frente, quando a gente conseguir de fato avaliar o impacto nas vendas, controlar por outros fatores, por clima, por tempo, por sazonalidade, todas essas coisas. Eu mandei material para o Jean, justamente para nós promover essa entrevista, que diz que a SP eleva a perspectiva do Brasil de estável para positiva na sua concepção. O Jean me mandou um texto interessante que eu achei bacana, assim, que a gente possa. Quando a economia está ruim, tu dá uma notícia que ela está um pouquinho melhor, muitas vezes não quer dizer que ela está melhor, mas ela sai de um patamar para outro levemente. Eu queria que vocês me explicassem o que é esse tema de estável para positiva nessa questão, hein? Essa parte aí da revisão do rating da Standard Poor's, a S&P, eu vou pegar essa parte para mim e eu vou deixar a parte macro pro Pietro, que é o economista. Primeira questão, é importante entender que é uma revisão de perspectiva. Eu fiz uma brincadeira que tu comentaste agora aqui, né? Vou passar aqui para o nosso ouvinte, o nosso público, né? Eu fiz uma brincadeira, não, uma analogia. Que isso é como a gente pegar um paciente que está lá numa CTI, entubado, e a gente pede um boletim médico 1 hora e 1 hora depois pede de novo esse boletim. Olha, o médico vai dizer, olha, o paciente apresenta melhoras, a última hora não teve nenhum problema, até houve pequenas melhoras nos indicadores técnicos que ali que está nas máquinas que estão ligadas dele na CTI. Significa que ele vai deixar de estar entubado, que ele está tendo alta da CTI? Não, não significa. Óbvio que eu não quero dizer aqui para o ouvinte, mas eu quero que ele fique aqui preocupado, desesperado. Poxa, o Brasil está então entubado na CTI? Não, é uma analogia para dizer que uma mudança de perspectiva não é uma melhora no grau de rating atribuído ao Brasil.
nós tivemos uma melhora da perspectiva, ou seja, se o Brasil nos próximos 2 anos mantiver aqueles indicadores que foram salientados macroeconômicos tiverem realmente melhores, aquilo que foi desenhado realmente se efetivar, aí nós podemos subir no nosso grau de investimento. Aí nós podemos, podemos subir talvez para um grau de investimento. Hoje, o Brasil não tem, segundo a própria classificação técnica que é feita pela Standard Poor's, o Brasil não tem o grau de investimento. E uma coisa que é importante salientar, embora a gente tenha passado a perspectiva de negativa para neutra, onde a gente melhora essa perspectiva, não houve a melhora do rating propriamente, que é esse grau atribuído. Sim. Nós temos hoje ainda, quando a gente olha os créditos soberanos brasileiros de curto e de longo prazo, nós temos ainda graus BB- e B. Para o ouvinte entender, isso significa especulativo e altamente especulativo para o investidor internacional olhando para o Brasil. É altamente especulativo fazer um investimento no Brasil. Então, essa melhora é, como eu disse, uma notícia de que o paciente lá na CTI entubado, ele apresentou melhoras. Sim. Mas isso não significa que ele saiu dessa CTI. Bom, essa é uma questão extremamente técnica, né? Nós estamos passando aí, o Brasil ainda se mantém um juros super elevado, a economia brasileira parece que precisa de uma reação na questão do juro, e aí eu pergunto para o Pietro, Pietro, a inflação, commodities, tem uma série de eventos aí que está acontecendo, o dólar baixando. Qual a expectativa que a gente pode ter e para quando que esse juro começa a ter um declínio para que, quem sabe, a economia possa ter uma reação um pouquinho melhor até o final do ano? Claro, é importante comentar sobre isso. Acho que também é bem importante falar, né? Tem aquela frase famosa de economia que a política monetária atua com lags grandes e variáveis. Essa é um pouco a ideia, né? Uma decisão de juros hoje, ela demora muito para afetar a economia, né? Nos modelos ali do Banco Central, ela começa a afetar a economia em uns 6 meses e atinge o seu pico em mais ou menos 9 meses, 1 ano, até 15 meses. Então, a decisão que o Banco Central tomar em agosto ou setembro dificilmente vai impactar o PIB de 2023, mas certamente impacta o que tem lá para frente, 2024, 2025, né? Dito isso, em relação, o que a gente vê em relação à inflação, né? A gente tinha uma expectativa aí, já faz algum tempo, de corte na Selic em setembro, que era um pouco mais otimista, né, do que o restante do mercado. Muita gente falava aí 100 cortes nesse ano, ou cortes em novembro, ou cortes condicionados a várias coisas. E o racional por trás disso eram 3 coisas, né? Justamente como você muito bem mencionou. Commodities ajudando bastante, essas commodities ajudam na nossa balança comercial, que ajudam a entrar dólares também. Então, pegar o dólar na cotação em relação ao real, ele enfraqueceu bastante, mas não só em relação ao real, em relação às outras moedas também, né? Isso abaixa o preço dos bens importados, abaixa o preço do próprio combustível, a Petrobras em si, inclusive, está gerando aí algumas baixas de preços, e as expectativas de super safra aqui agrícola no Brasil ajudam também na questão das commodities, né? No começo do ano a gente teve algumas leituras bem fortes de inflação em alimentos, mas logo depois começou a ter uma reversão dessa tendência, com inflação de alimentos caindo. Então a gente puxou esse canal aí para falar, olha, essa inflação na alimentação está começando a se reverter, seria natural, né, dado tanto essas commodities quanto a apreciação do real. Ô Pietro, nós estamos aqui numa região extremamente produtora de alimentos, inclusive o arroz, assim, que é o mais importante. E também a soja, que entrou forte aqui na região. Nós estamos vendo o preço dessas sacas diminuindo, tá? Obviamente, isso influencia no consumo local, no Brasil e tudo, né? Mas nós temos algumas commodities que têm exportação, como a soja. Pergunto para vocês o seguinte, esse dólar que está hoje 4,84, acho que é mais ou menos isso que o Jambi passou, né? Dólar comercial, isto para o Brasil é bom ou ruim o dólar cair? Tu falou que o combustível dá um afrouxamento,
mas também a exportação abre uma dificuldade. O que vocês podem me dizer sobre isso e que expectativa a gente tem desse dólar? Baixa mais ainda ao longo desses meses? Deixa eu trazer primeiro uma parte aqui do que tu comentaste, da parte dos grãos, depois eu passo a palavra aqui para o Pietro. Primeiro, o dólar que tu perguntaste, ele está 4,81 hoje, ele segue caindo, tá? O dólar continua fazendo essa trajetória, e a gente tem que verificar, uma questão é como é que está a demanda e o que nós vamos vender lá para fora, outra questão é o que o produtor daqui vai colocar no bolso. Mas dentro dessa parte de grãos que eu queria comentar, primeiro assim, a seca dos Estados Unidos deve trazer mais exportação de soja e milho para o Brasil, então vai ser benéfico para o Brasil. A gente espera para esse próximo semestre um aquecimento muito grande dentro da parte agrícola no mercado internacional. No açúcar, a perspectiva do El Niño está impactando na Índia e na Tailândia, e isso também vai fazer com que aumente a demanda do açúcar brasileiro. Nas carnes, a perspectiva de uma oferta menor de suíno na China também pode impulsionar a exportação do Brasil. Então vai depender, Fábio, para a gente olhar daqui para frente, como é que isso impacta o nosso produtor, vai depender um pouco da própria política brasileira, porque com essa demanda forte internacional, a tendência seria que o preço lá fora suba e que o produtor daqui acabe exportando, mandando isso para fora. Agora, já houve momentos em que internamente o país, o governo, decidiu por fazer uma certa reserva de mercado, porque se a gente não tiver alguma reserva, o preço dessa commodity que sobe e beneficia, acaba ficando mais caro, e beneficia o produtor, vai ser maléfica no ponto da inflação. Aí para o consumidor local fica caro. Então a gente também tem essa dualidade. Mas vou deixar a parte macro para o Pietro desenvolver. Muito bem. E aí, Pietro? Claro, é importante, né? Em economia a gente tem vários atores interagindo e todos eles têm consequências de segunda ordem sobre todo o resto, né? Então você tem um aumento, você tem dois efeitos de preço e volume, né? Você tem um aumento de uma queda no preço, mas um aumento do volume com a super safra aqui no Brasil. Isso é bom para o país em termos de economia como um todo. Isso é ruim. Acho que depende muito do momento em que a gente está, né? No momento atual, em que a gente tem a inflação como um problema tão grande e os juros tão altos, não só no curto prazo, mas no longo prazo também, né? A gente tem juros aí que estavam até pouco tempo atrás em 13% para daqui 10 anos, né? Deu uma boa diminuída aí já em relação a esses picos, mas são esses juros de longo prazo que importam mais para a atividade econômica. Quando você vai no banco pegar um financiamento, né, ele não olha para a Selic de hoje e nem para de amanhã, ele olha para a projeção dela daqui 5, 10 anos. E esse é os juros que estrangula a atividade econômica. Dado isso, qualquer alívio na inflação é muito bem-vindo, né? Então, dado esse impacto que rebate nos juros da melhora do câmbio, em termos de inflação, juros e economia agregado domesticamente, é bom, né? Mas isso não quer dizer que isso afete todos os grupos de maneira homogênea e todo mundo se beneficie com isso, certo? Sim, tem setores que dão uma melhora, setores que não é bom. Agora, a expectativa do agricultor, o dólar alto historicamente é muito bom, ele gera muita renda, inclusive é um mecanismo muito importante para o PIB do Brasil, porque ele é anticíclico, né? Quando o dólar sobe, geralmente quer dizer que está tendo algum problema no mundo ou no Brasil, e isso melhora o PIB da agropecuária, o que por sua vez faz o nosso PIB como um todo variar menos. Então é uma mola que funciona como um amortecedor de variação que é muito importante para a economia brasileira, justamente o agro. Sim, aí nós temos outro lado, o dólar em queda, ajuda outras coisas. Daqui a pouco, com isso, baixa combustíveis, que impacta diretamente na inflação. É mais ou menos isso, né, Pedro Jean? Isso. A expectativa de vocês olhando, nós estamos falando em dólar e juro. O juro estava em 13 e pouco, hoje a perspectiva de juro, para quanto em 1 ano, 2 anos, vocês acreditam aí? Bom, então, né, em relação aos juros, está tendo bastante movimentação no mercado, justamente com essa divulgação do arcabouço fiscal. A gente tem dois movimentos que são um pouco contraditórios. Lá fora, a gente acredita numa inflação um pouco mais resiliente, enquanto aqui no Brasil a gente é um pouco mais otimista, né? Mas, assim, um dado que é interessante é que se você pegar os últimos ciclos de cortes do Banco Central, você vai ver que o mercado, os analistas, os economistas sempre subestimaram os cortes que adviriam, né? Sempre estimaram menos cortes do que de fato vieram. Então isso gera um pouco de projeção
de viés baixista para a projeção de juros que está lá no relatório Focus, que são as expectativas para daqui 1 ano, 2 anos, né? Para isso, vai ser muito, muito importante a reunião que vai ter agora do CMN. Por quê? Porque o CMN é o Conselho Monetário Nacional que define as metas de inflação. Foi bastante falado mudar essas metas de inflação nessa próxima reunião, seja a magnitude ou o formato delas. Todas as expectativas de juros para frente vão estar condicionadas a essa mudança, porque justamente o que muda na meta muda o que eu espero da inflação e muda o que eu espero de juros. Então essas projeções estão meio que no mercado aí, estão meio on hold até o dia 28, 29, que é a reunião do CMN. Pois é, a tendência é isso. Vocês acreditam que poderemos ter dólar a R$ 4 aí? Então, acho que é importante comentar um pouco sobre a questão do value trap, né, uma armadilha de valor, que acontece. Primeiro também é importante mencionar, né, um ex-presidente do Banco Central americano, o Alan Greenspan, ele falava que Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas, né? Ele falava isso, que ninguém sabe projetar câmbio, tem muita variável envolvida, e o dólar, então, é o grande câmbio, é ainda mais difícil, né? E o que acontece? Muitos modelos que se você pegar o que eles projetavam, utilizando dados históricos, eles indicavam um dólar mais baixo. Mas entre o que o modelo te diz e o que a realidade te fala, tem uma diferença enorme, né? Então, essa é a armadilha de valor, é quando os seus números te dizem que uma coisa vale algo, e aí, portanto, você vai e investe nessa coisa, só que por atritos, por qualquer motivo que seja, ela fica 5, 10 anos longe daquele preço. E aí, né? A gente acha, sim, que tem espaço para o real valorizar, porque o Brasil é um dos grandes, não dos grandes vencedores, mas o Brasil se beneficia com algumas mudanças estruturais que a gente está assistindo, né, principalmente nessa questão das commodities, da reorganização das cadeias globais, com uma eventual reforma tributária, tudo isso significaria entrada de recursos. Então a gente vê um caminho aí, se não muito melhor para o dólar, mas pelo menos controlado. Assim, agora 4, assim, parece um nível excessivamente otimista, estaria relativamente fora aí da nossa visão, pelo menos no curto prazo, nesse ano. Ô Jean, só a última pergunta. A expectativa desse projeto de arcabouço fiscal, vocês têm percebido no mercado, o pessoal já está um pouco mais, assim, receptivo para esse tipo de projeto, ou ainda vai se demorar para ter uma noção do que é o arcabouço e se vai funcionar? Bom, só para fechar ali a parte do Pietro e te responder, vale lembrar que essa super safra que a gente pode ter no Brasil com uma forte demanda internacional leva a gente a ter muita exportação. Como é que funciona isso em macroeconomia? A gente exporta muito, vende lá fora em dólar, depois tem que trazer o dólar para dentro. Uma grande quantidade de dólar sendo vendido no mercado local derruba o preço do dólar. Para R$ 4 é muito otimismo, é um pouquinho longe, mas tem um espaço aí bacana para a gente ver uma queda. Eu poderia dizer diferente, nós estamos a 6%, uma variação de 6% de bater 4,50. Depois a gente tem que ir medindo ponto a ponto. Sobre a pergunta que tu fizeste, Fábio, o próprio relatório da Standard Poor's, quando fez a revisão do rating, da perspectiva do rating Brasil, ele colocou o arcabouço fiscal como um dos elementos que levaram a eles rever essa perspectiva. Mas fizeram isso com uma série de ressalvas, criticando principalmente uma histórica inabilidade, usando aqui as palavras deles, uma histórica inabilidade brasileira de lidar rapidamente com as fraquezas econômicas. Então, sobre o arcabouço, ele vem se desenhando interessante, não pelo arcabouço em si, mas sim pela forma que o Congresso Nacional vem trabalhando. Sempre que começa um governo novo, há uma preocupação se o Congresso será a polícia, por assim dizer, das atitudes do Executivo para que sejam tomadas pró-crescimento do país e não apenas para ganhos políticos. E nesse primeiro momento, as decisões que estão sendo tomadas no andamento da discussão do arcabouço têm sido favoráveis a esse momento, a essa questão de o Congresso realmente policiar as atitudes do governo, e isso foi referenciado dentro do relatório da Standard Poor's para trazer essa perspectiva melhor.
O grande problema do arcabouço é que ele é diretamente ligado à captação, à entrada de recursos dos cofres do governo brasileiro. Ou seja, ele depende de um PIB crescente que vem acontecendo, mas não o suficiente para o quanto a gente precisa. Ele depende de uma arrecadação. O que eu te diria de mais grave em relação ao que nós estamos vivendo nesse momento, que mais nos preocupa, é que as despesas estão sendo contratadas à vista para uma receita que não sabemos se entrará a prazo, mas as despesas já foram contratadas. Então, pode dar certo ou não, depende de muita coisa que nós ainda temos que assistir nos próximos capítulos que virão ao ar aí nas próximas semanas e meses dentro da política fiscal e monetária brasileira, para ser bem detalhista. Pois é. O Pietro, mais ou menos isso aí que o Jean colabora com a tua informação, é isso aí? Acho que é por aí, né? Em relação à questão do arcabouço fiscal, é sempre interessante notar que o mercado, os economistas, os investidores, todos eles agem com base em expectativas, né? Então, os preços que a gente vê lá, o dólar está tanto porque ele está refletindo uma expectativa em relação a algum andamento de alguma coisa. Então, esse preço melhorar, no caso o dólar cair, por exemplo, né, que o câmbio é a grande medida de risco de um país, quer dizer que as expectativas mudaram, elas podem ter melhorado ou piorado em relação ao que estava se esperando antes. Mas isso não quer dizer que agora especifica um bom cenário, né? O arcabouço fiscal, o que aconteceu em relação a isso? Tinha-se um grande medo de que fosse um projeto capenga, né? Um projeto que não tivesse enforcement, que a gente chama, ou seja, se o governo não cumpriu a meta, nada acontece, o governo cumpre se quiser, se não cumprir, não tem contingenciamento, não tem nada, mas o Congresso foi lá e adicionou esses pontos, ele adicionou assim, olha, você tem que cumprir, se você não cumprir a meta, no segundo ano que você não cumpre, você não pode criar cargo público, se você mesmo assim criar cargo público, aí é crime de responsabilidade, é crime fiscal, fere a lei de sim, isso é importante, fiscal. Isso é importante. Exato. E isso ajudou bastante na percepção de risco do mercado em relação ao arcabouço fiscal diminuir. Muito bem. É que no início estava solto demais. Aí a pessoa botou uma cincha para poder, pelo menos, regrar um pouquinho. Bom, dólar 4,81, expectativa de juro para setembro é que o Banco Central comece a revisar isso para baixo. Plano do governo de vender carro 0 quilômetro, pelas informações iniciais, é que começa a andar devagarinho, outras economias ainda parece que não reagem. Eu falei com gente ligada ao setor imobiliário de Santa Catarina, há uma curva decrescente de venda de imóveis em Santa Catarina, na região de Camboriú, aquela região ali meia praia. Há uma expectativa de diminuição de novos prédios aí a curto prazo. A gente está tentando entender, por isso que eu acho que assim são coisas que, como disse o Jean, tem que saber como é que está os Estados Unidos com seca, como é que está a China com a produção de suíno, como é que está a Europa com alguma coisa, e isso como é que influencia o Brasil. Isso chama-se macroeconomia. Pessoal, eu acho que demos um pouquinho assim de subsídio para as pessoas pensarem durante essa semana com a aula de vocês hoje aí, hein? Que bom, deixa eu acrescentar uns números bem reais aí para o pessoal acompanhar. Quarta-feira nós temos a reunião do Comitê de Política Monetária para tomar mais uma decisão em relação à taxa de juros. Estava conversando um pouco antes de vir ao ar, perguntando para o Pietro as perspectivas que ele desenhava aí junto com os demais economistas do mercado. A gente espera que a taxa de juros, que hoje está em 13,75, seja mantida como ela está nesse momento. O Boletim Focus, publicado hoje pelo Banco Central, ele desenha que a taxa de juros termina o ano em 12,25. Então, tem espaço aí para cair, mas não seria ainda nessa reunião, não. Seria mais para um pouco mais adiante, como tu mesmo comentaste. O dólar médio do ano deve ficar na casa dos R$5. Médio? E o PIB... Médio. Não quero saber o dólar no final do ano, quanto vai estar? Isso tem uma brincadeira que a gente faz no mercado financeiro, se é antes ou depois do meio-dia, porque são tantos elementos. A política cambial é a mais difícil de todas de se trabalhar. Tô vendo, fomos a 5, olha aqui, o Rodrigo mandou um material para mim. Em janeiro, quando entrou o Lula, tava 5,22. 5,22. E agora 4,81.
por causa de uma grande entrada de dólares que está havendo no Brasil, principalmente por conta de commodities. De novo, é o nosso agro, a turma daí da região de Camaquã, olha, é o nosso agro levando a economia nas costas e essa entrada forte de dólar faz com que caia bastante o preço. O último elemento que nós não falamos, publicado no Boletim Focus, o PIB. Perspectiva de terminar o ano com um PIB de 2,14, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central. O meu colega Rodrigo Vicente fez um apanhado aqui interessante, viu? Em 7 de janeiro de 2013, há 10 anos atrás, o dólar estava 2,7. Depois foi para 2,37, 2,69, a cada ano eu estou dizendo isso. Depois subiu para 3,94. E hoje, então, em janeiro desse ano, 5,22. Mais ou menos 2,5 vezes aumentou em 10 anos o preço do dólar, né? Mas agora nós temos que ver como é que funciona isso. Mas como você disseram, tem os prós e os contras, né? Eu prefiro sempre a inflação diminuindo para o poder aquisitivo aumentar no Brasil, né? Claro que alguns setores não vão gostar muito do dólar muito baixo, mas daqui a pouco sobe em preço em vez de subir em dólar, né? Algumas coisas. Ô Pietro Valelongo, muito obrigado pelo carinho de nos atender aí, tia. Pô, eu agradeço pela oportunidade da gente poder aí estar destrinchando esse cenário, né? Muito obrigado. Obrigado. Jean Germani, muito obrigado, meu amigo. Prazer é sempre meu, sempre à disposição, à tua disposição e da audiência da Rádio Acústica. Valeu. Forte abraço. Grande abraço aí.